Voltamos, enfim, conclusão da redação. Como fazer essa conclusão, não é? Como vocês viram, eu falei que iria retomar com essa estrutura. Sempre vou retomar. Se eu perceber que a maioria ainda não está assimilando, por alguma situação, por alguma razão, não está empregando, está perdido no texto, que eu noto isso, então eu vou estar repetindo. E para você que já sabe, que tá tudo que eu estou falando está claro, e você já sabe disso, melhor ainda. Assista para você ficar enfadado dessa explicação e chegar e arrasar no dia do Enem, tá? E para você que não está dominando ainda, vai assistir e também vai, arrasar também, ok? Então vamos lá. Como fazer uma conclusão? Temos no desenvolvimento a argumentação, certo? Todo o nosso desenvolvimento, nós argumentamos a fim de convencer e mostrar o nosso ponto de vista para o leitor e assim convencê-lo do nosso pensamento, ok? Na conclusão, me desculpem, saiu 2 O's aqui na digitação, a conclusão é igual à solução, certo? Essa nossa conclusão não é apenas finalizar a redação. Essa nossa conclusão é finalizar com o intuito de solucionar o problema levantado pelo tema e o problema que nós escolhemos apontar na nossa redação, ok? Olha só, no último parágrafo, o termo que você deve ter em mente é solução, ok? Você deve solucionar. A conclusão é o momento de apresentar as possíveis saídas para o problema por meio da proposta de intervenção e, assim, finalizar a estrutura da redação de forma completa. Ok? Entendido? Então, por meio dessa proposta de intervenção, certo? Que ela é feita lá na conclusão, nós finalizamos a estrutura da redação de forma completa. Porque não é somente uma conclusão, certo? É uma solução do problema, é uma proposta de intervenção para que esse problema seja amenizado, tá? Então, olha só, o seu parágrafo de conclusão divide-se em 3 partes: uso de conectivo de conclusão, retomada do objetivo e proposta de intervenção, ok? Conectivo para a conclusão. Desde já adianto que nas próximas aulas, próximas videoaulas de redação, nós iremos ver vários tipos de conectivos, tá? Vários tipos de palavras de transição, qual a finalidade de cada um para vocês empregarem, tá? Então, só fiquem atentos agora de como que é a estrutura e vocês vão conhecer nas outras aulas, tá? Não precisam vamos dizer, né, se afobar aí não. Então, olha só. Conectivo para a conclusão. Primeiramente, você deve lembrar que o parágrafo de conclusão sempre deve iniciar com um conectivo. Você pode usar portanto, ou dessa forma, por exemplo, certo? Você falou lá sobre o seu texto todinho, né? Portanto, medidas devem ser tomadas, né? Dessa forma, ações devem ser necessárias para a solução de um problema tal e tal, né? É assim, certo? Você sempre vai usar um conectivo para você abarcar tudo aquilo que você falou ali, naqueles 3 parágrafos acima, você vem de forma que você abarca todos eles nessa conclusão. Então, usar um conectivo, certo? Uma palavra de transição para começar esse parágrafo é muito importante. Todos são, certo? Mas a gente bate bastante na tecla desse, porque a maioria das vezes o aluno não tem aí o uso de um conectivo que possa dar essa ideia de conjunto, né, do que foi apresentado. Lembrando que o uso de conectivo sempre ajuda a manter a coesão e a coerência do seu texto. Porque, igual eu falei para vocês, o texto de vocês, ele é todo conversadinho, né? Você casa tudo, desde ideia, desde palavras, períodos, parágrafos, tudo é casado, tudo é juntinho ali. Eles juntos harmonizam tudo, né? Ele não é uma coxa de retalho, em que uma hora você fala de uma coisa, depois você muda de ideia e fala outra. Não, jamais, certo? Temos que visar coesão e coerência. Você vai retomar o seu objetivo, certo? Mediante tudo que você falou lá acima, você vai retomar esses objetivos, né? Esses problemas que foram apresentados durante a sua redação, né? Durante os 3 primeiros parágrafos, certo? Porque
dos 3 parágrafos, porque lá na introdução você já falou da sua tese, né? Você já falou o seu ponto de vista, que foi a apresentação desse problema aí que você acha, né, que pode contribuir para o cenário atual. Então, você vai pegar desde isso aí que você estabeleceu na introdução, quanto aos do desenvolvimento, né? Porque foi no desenvolvimento que você indicou aí para nós, né, de forma mais detalhada, a exemplificação, a explicação, certo? Desse problema. Enfim, né, essa proposta de intervenção, você deve fazê-la seguindo passos. Lembra que eu sempre falo para vocês? Modo, meio, quem que vai fazer, como que vai fazer, por que que vai fazer, para quê, isso vai servir para quê? Porque às vezes você vai na sua introdução e fala dos problemas bonitinho, né, no seu desenvolvimento, você detalha sobre esses problemas. Aí quando chega lá na conclusão, você faz a proposta de intervenção, o governo federal vai fazer isso e aquilo. Tá, mas você não me falou como será feito, você só teve a ideia de fazer, mas você não apresentou pra gente que forma que será apresentado, né, que será tratada essa solução, quem serão os agentes que eu falo assim, o governo federal, mas por meio de quê? É do MEC nas escolas, certo? É de uma delegacia? É de uma lei, né? Então, você não falou, né? E ela vai servir mesmo? Ela vai servir para quê mesmo? Só para você pincelar e terminar a sua redação. É bom colocar. Bom colocar não, tem que colocar, certo? Então, por fim, você deve escrever uma proposta de intervenção. Essa é uma parte muito importante, pois só a proposta de intervenção já vale 200 pontos da nota da sua redação, certo? Acontecer sim. Para uma proposta de intervenção correta e completa, você precisa empregar os 5 elementos. Quais são eles? 1. Ação. 2. Agente. 3. Efeito. 4. Modo. E 5. Detalhamento. Certo? A ação corresponde a o quê? O que será feito? O agente é quem? Quem irá fazer? O efeito. Para que isso será feito? Para que isso vai servir? Modo, né? Como? Mas como vai ser empregado essa ação que você sugeriu? Então, você vai ter que indicar pra gente, tá? Detalhamento, explicação e exemplo. Você pode dar explicações, né? É que a gente até brinca na sala de aula, né? Fala assim, joga pra escola, joga pro MEC, que pro meio de educação vai dar certo. Tá, mas e o MEC vai fazer o que na escola, né? A proposta, o projeto do MEC para as escolas. Tia, meio de palestras. Ok, então você vai explicar como essas palestras, né? Vai dar exemplo de como essas palestras vão contribuir para a solução desse problema, tá? Ou amenização desse problema, né? É isso, tá? Portanto, não é suficiente citar uma intervenção de maneira genérica, sem explicar quem seria o responsável ou de que forma seria colocado em prática, tá? É em vão. Ainda assim, né, terminando aqui a redação da aluna Larissa, né, do ano de 2016 sobre intolerância religiosa. Durante os 3 vídeos, né, esse é o terceiro, nós vimos introdução, desenvolvimento e agora a conclusão do texto dela. Eu estou explicando, certo? Estou explicando e exemplificando por meio, né, por partes da redação dela. Enfim, a conclusão. Olha só como ficou a conclusão dela sobre o texto de intolerância religiosa. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Isso tudo ela falou no texto, né? Então aqui ela falou, gente, vocês viram aí no meu texto que a tolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira, é o que eu acho, né? Então, sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Essa é a conclusão dela, certo? Vocês viram que
ela seguiu todos esses passos. Ela indicou ação, agente, efeito, modo, detalhamento. Ela indicou quem poderia fazer, como seria feito, detalhou a ação, certo? O modo e finalizou a redação dela. Inclusive, ela finalizou, né, no último parágrafo, porque ela citou Brás Cubas lá no início da redação, lembra? Do legado Nossa Miséria, né? Que Machado de Assis dizia na sua obra. E terminou aqui com ela também, porque o tema dela, né, o título dela era O Orgulho Machadiano. Porque na ideia dela, ela fala que o homem é mau e que Machado de Assis, na obra Brás Cubas, não estava errado, né, de falar que a raça humana, né, muito má, tanto que ele tinha orgulho de não ter perpetuado essa raça. Então ela vai falar dessa maldade que concerne na intolerância religiosa, mas quando ela chega aqui na conclusão e fala de como podemos mudar essa realidade e acredita na transformação do cidadão, né? Tanto que ela joga também para os populares se mobilizarem, né, nas redes sociais, que é uma ferramenta muito poderosa nos dias atuais, né? Ela acredita que as pessoas possam mudar, né? Então, o Brasil pode ser transformado, né, num país desenvolvido socialmente. Ou seja, ela acha que para quem pratica esse preconceito religioso, qualquer tipo de preconceito, né, gente, é um tipo de sociedade retrógrada. E realmente, não é? Se você não concorda, ok, mas respeita a ação do outro, a escolha religiosa do outro, não é? Então, ela fala isso, né, que finalmente, se isso, né, acontecer, o Brasil ser transformado, aí sim nós iremos criar um legado de que realmente Brás Cubas possa se orgulhar, ok? Ficou muito bom, né? Ela veio com as suas ideias externas, aplicou no tema e desenvolveu muito bem. Olha só, veja os 5 elementos presentes na proposta de intervenção do exemplo. Olha só. A ação. Ela propôs criar delegacias especializadas e palestras em escolas, certo? Agente, o governo federal e escolas. Ela poderia também nomear o MEC, né, coordenando as escolas. Efeito, rigor de leis. Esqueci de colocar aqui mais, gente. É rigor de leis e educação, tá? Me desculpa. Modo, por meio de leis, delegacias especializadas, educação e informação nas redes sociais, porque lá no finalzinho ela vem falar, né, que também por meio das redes sociais as pessoas poderiam ser informadas, né, e isso ser transformado. Detalhamentos, aí ela vem falar, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas do país, diminuindo assim o preconceito religioso. E aqui um parêntese que a Bonita esqueceu, né? Desculpem. Se você abrir parêntese, fecha o parêntese, viu? Não faça igual a sua professora, que às vezes é muito varrida. Eu acho que é só isso. É só isso. É só isso, tudo isso. Vamos dizer que é até um reforço, revisão do que nós já vimos tanto, né, desde o primeiro ano. Redação sempre tem uma coisa que não é nova e tem outra coisa que é nova, né? A gente vai aprendendo por passos, né? Nós vamos aprendendo, quando a gente aprende alguma coisa, aí aprende mais, vê que não está empregando outra. Então, por isso que é bom a gente sempre estudar e revisar, ok? Pode até salvar essa aula, tá, gente? Vai ficar lá no Google Classroom. Vou deixar um tempo lá no YouTube, né? A gente sabe quando que esse ramp acaba. Então, sempre que precisar, recorrer a essa aula. Tem muitos youtubers também muito bons, né? Às vezes, alguma coisinha você não se identifica comigo. Se você tem um youtuber que você identifica, vá lá, né? O importante é você estudar, é você crescer intelectualmente, tá? E como cidadão também. É isso. Até mais.